No segundo livro de Samuel, capítulo número 7. Olha que palavra bonita. Segundo livro de Samuel, capítulo número 7. Nós vamos ler, queridos, a partir do verso de número 8. A gente vai falar sobre as etapas da conquista de Deus na nossa vida. E o personagem que nós vamos usar para abordar é Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso de número 8, diz assim: Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou. E eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja jamais perturbado, e jamais os filhos da perversidade afligirão vocês como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Meus amados, durante essas semanas que vão entrar aí, já preparando você para o mês de dezembro, eu quero falar sobre as etapas da conquista. Não precisa ser muito experiente. Talvez a galera que tem os cabelinhos brancos já na cabeça possa falar isso com até mais propriedade. Mas as nossas conquistas na nossa vida, elas são em etapas. Nós não conquistamos tudo de uma vez só. Tudo que Deus tem preparado para nós, Ele nos dá em fases, em etapas e na medida necessária que nós podemos receber para aquele momento. Pastor Gabriel, por que você está querendo dizer isso? Davi, ele é ungido quando ele tem uma idade aí de 16 para 17 anos. Alguns estudiosos da Bíblia Sagrada dizem que com 13 anos de idade Davi foi ungido rei, como está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, diz que a idade de Davi era mais ou menos essa, de 13 até 17 anos. Uns dizem que ele tinha 12, outros que ele tinha 14, outros dizem que ele tinha 17, enfim. Ele era um adolescente ou um pré-adolescente, mesmo assim muito novo. E Davi só vem a reinar em definitivo sobre Israel com 30 anos. E até mesmo quando ele vai reinar sobre Israel, ele começa reinando sobre Hebrom. E depois de reinar sobre Hebrom, ele reina sobre todo Israel. Pastor Gabriel, por que você está querendo dizer isso? Durante essa semana, nós vamos abordar as etapas da conquista de Deus na nossa vida. Eu li um texto no início do Bom Dia Jesus, no livro do profeta Isaías, capítulo 26, no verso de número 12, a gente lê o seguinte: Senhor, Tu nos fazes prosperar, Tu nos fazes prosperar. Tudo que conseguimos é feito por Ti. Tudo que nós conquistamos é feito por Deus, é preparado por Deus, é entregue por Deus. Se você pega uma pessoa que está aí hoje com seus 50, com seus 60 anos, pergunte se tudo que ela conquistou foi do dia para a noite. Claro que não foi. A conquista, ela vem sendo dada dia após dia, tijolinho em tijolinho. É uma construção, é uma escada. E nós vamos falar durante essa semana sobre as etapas da conquista. Hoje pela manhã essa palavra veio ao meu coração e eu disse: meu Deus, que coisa forte. Vou falar para vocês das etapas da conquista. Fidelidade ao Senhor no secreto, unção e promessa, um gigante, um exército, uma cidade, uma região e um país. As 7 etapas de conquista na vida de Davi. Deus fez Davi trilhar por essas 7 etapas de conquista, 7 níveis de conquista. E isso dá até um livro, viu? Quem sabe? Oremos por essa causa. 7 níveis de conquista. O primeiro nível de conquista é a fidelidade ao Senhor no lugar secreto. É a fidelidade ao Senhor no campo. É a fidelidade ao Senhor na malhada. Eu quero que você entenda que isso vai subindo. É uma conquista, é uma escada. Davi foi fiel ao Senhor no campo.
Depois de ter sido fiel ao Senhor no campo, com seu coração íntegro, com seu coração correto, Deus colocou uma unção sobre a cabeça dele. E essa unção veio acompanhada de uma promessa. Só que logo depois dessa unção veio um gigante. Logo após esse gigante, Davi teve que formar o seu exército, porque ninguém conquista nada sozinho. Depois de conquistar o seu exército, os homens que Deus separou para trilhar com ele a caminhada, Deus deu a ele uma cidade, que foi a cidade de Ziclag. Depois de dar a ele uma cidade, Deus deu a ele uma região. Depois de dar a ele uma região, foi que deu a ele um país completo. Então você percebe que é um crescimento. Deus primeiro lhe dá. Deus primeiro vê seu coração no lugar secreto. Depois Deus lhe dá uma unção para que você viva aquilo. Depois Deus lhe dá um desafio para que você flua na unção que Deus te deu. Depois daquele desafio, que a gente vai chamar de gigante nessa série, Deus vai lhe dar um exército. Porque por mais que você seja um guerreiro muito bom, você vai precisar de exército para poder vencer. Por mais que você seja um baita de um guerreiro, por mais que você seja super capacitado, por mais que você tenha unção na sua cabeça, por mais forte que você seja, você vai precisar de um exército. A vitória que Deus tem para a sua vida é grande demais para você conseguir conquistá-la sozinho. Você pode ser muito capacitado, você pode ser muito forte, você pode ser muito habilidoso, você pode ser muito bom, glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão, pelas suas capacidades. Glória a Deus pelo Deus que te ungiu e te escolheu. Mas mesmo assim você vai precisar de um exército. Sozinho você não consegue. Então Deus deu um exército. Depois de dar um exército, Deus deu uma cidade. Depois de dar uma cidade, Deus deu uma região. Foi a região de Hebrom. Depois de dar Hebrom a Davi, Deus deu um país que foi Israel. Hoje a gente vai falar sobre a primeira etapa. O primeiro lugar que o crente tem que vencer. Qual, pastor Gabriel? No lugar secreto. Se você falha no lugar secreto, você falhou no público. Se você falha, é até uma brincadeira, né? Um trocadilho de palavras. Se você falha lá quando você está sozinho com Deus, você vai falar quando você estiver na frente das pessoas. É incrível, meu irmão. Você não consegue acertar com as pessoas se você falhar com Deus. Não consegue. Se você falhar com Deus no lugar secreto, você vai falhar com as pessoas em público. Não tem como. O problema é porque a gente quer acertar com todo mundo lá fora, a gente quer acertar com as pessoas, a gente quer acertar com a família, a gente quer acertar com os amigos, a gente quer acertar no trabalho, mas nós está falhando na base, nós está falhando na primeira regra do rolê, nós está vacilando na primeira regra do rolê, não pode. Primeira coisa que a gente tem que entender é: Deus está me vendo num lugar secreto. Ponto final. A gente está preparando um curso, a doutrina devocional, né? A vida devocional vai lançar aí no sistema Start de ensino. E a primeira coisa que a gente precisa aprender para conquistar é: eu tenho que ser fiel a Deus quando ninguém mais está vendo. É a base, é o alicerce, é o fundamento, é aquilo, é o tijolinho que ninguém está vendo, é o seu lugar secreto. No texto que a gente leu, vai abordar isso agora. No segundo livro de Samuel, qual é a primeira coisa que Deus fala para Davi? Qual é a primeira coisa que Deus diz para Davi em 2 Samuel 7? 2 Samuel 7:8 diz assim: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre o povo de Israel. Tem uma tradução que diz: eu te vi no trabalho de cuidar das ovelhas, eu vi você no campo, eu vi. Deus estava dizendo para Davi: eu vi você onde ninguém mais viu, eu tirei você das pastagens, eu te vi. O que fez Davi subir na caminhada com Deus foi o que ele fazia quando ninguém mais estava vendo. Davi era fiel ao Senhor. Davi era fiel. Quando a gente está falando das etapas da conquista, quando a gente está falando das vitórias que Deus tem preparado para a gente, nós precisamos entender que a primeira coisa é lugar secreto. Primeira coisa. Porque é o lugar secreto que vai me conservar fiel a Deus. Se Deus te pega do jeito que você está aí, rebola você sobre um alto lugar, você cai de lá. Só consegue ficar de pé, irmãos, na frente de uma multidão, quem fica de joelho sozinho. É incrível isso. Você só consegue ficar de pé na frente de uma multidão quem fica de joelho sozinho com Deus. Todas as vezes que Deus colocou um homem que não tinha um preparo diante de uma multidão, ele vacilou.
Olha o exemplo de Saul. Olha o exemplo do Sansão. Olha o exemplo dos homens que não tinham aquele lugar de intimidade secreta. Eles avançaram, venceram, eram fortes. Só que qual foi o fim daquilo? Foi um fim trágico. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender nas fases da conquista com Deus é: se você ainda não recebeu uma unção, se você ainda não recebeu uma grande bênção, se você ainda não conquistou tudo aquilo que deseja o seu coração, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você planeja, ok, se acalma, invista na sua vida com Deus no secreto, continue fiel, continue fiel. Talvez você nem tenha recebido ainda a promessa, talvez você ainda nem tenha recebido uma unção sobre a sua cabeça, ok, continue fiel. Continue fiel. Moisés recebeu uma unção que ele precisava com 80 anos. Pastor, você está dizendo que eu só vou receber essa unção com 80? Abraão recebeu esse chamado e essa promessa com 75. O seu Moisés com 80. Já estava aposentado pelo INSS e ainda recebeu uma unção e um chamado aos 80 anos. Jesus Gabriel, o que você está querendo dizer com isso? Espera e seja fiel. Enquanto o Senhor não lhe direcionar, pastor, o que é que eu faço enquanto eu não tiver um claro direcionamento do que Deus quer fazer na minha vida? Seja fiel. Leia a Bíblia, faça jejum, ore, cante louvores, vá à igreja, obedeça a Deus, seja instruído por seus pastores. No tempo certo, Deus vai te exaltar. No tempo certo, Deus te promove para a próxima etapa, que é a etapa da unção, que é a etapa da promessa, que é a etapa do óleo sobre a cabeça. Jesus Cristo foi preparado durante 30 anos para viver um ministério de 3 anos e meio. Jesus Cristo foi preparado 30 anos para viver um ministério de 3 anos e meio. Tudo que Deus está fazendo aí na sua vida, Ele está na incubadora de Papai do Céu. Você está lá, crescendo. Quando eu estudava no IFRN, tinha um projeto de extensão lá que era a incubadora tecnológica. Era um projeto de extensão para empreendedores. Foi a primeira vez que eu vi o termo incubadora na prática. E nada mais é do que projetos de alunos que eram gerados lá dentro e eles colocavam lá dentro e ensinavam e discipulavam e instruíam e capacitavam para o momento em que aquele projeto estava pronto para ser lançado. E o nome daquilo era incubadora. O projeto ia lá para dentro e eles forneciam material pedagógico, forneciam conexões, ajudava aquele projeto a se articular, a criar estrutura para poder realmente ser lançado. Existe a mesma coisa no reino espiritual. Talvez você ainda não esteja pronto para ser lançado para o mundo, para Deus te colocar em lugar de destaque, para Deus te fazer ir para a próxima etapa. Mas enquanto você não está aí no próximo nível, dando o próximo passo, meu irmão, confia que você está sendo cuidado num lugar de preparo do Espírito Santo, na incubadora do Espírito Santo. Você está lá no forno de Deus, onde Ele está criando estrutura, lhe dando conexão com as fontes espirituais, lhe aprofundando, lhe dando base para que você viva tudo aquilo que Deus preparou para você. Eu lembro quanto tempo isso durou para a minha vida. Eu orava a Deus, eu pedia a Jesus oportunidade. Meu irmão, falar uma parada para vocês. Tem coisas que eu nunca conversei com ninguém que Deus falou comigo e que Deus ainda não me deu autorização para falar. Está aqui guardado no meu coração. Para a hora certa do fazer, fale sobre isso. Eu lembro quando eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. E eu fiquei louco pelas promessas de Deus e pela Bíblia. E eu lia, estudava. E eu lembro que quando eu tinha, uns 16, 17 anos, eu ficava encabulado, porque Deus, eu quero pregar. Deus, eu quero pregar. E eu brinco, meus irmãos, que não chamava nem para eu pregar em aniversário de 15 anos me oferecendo. Não me chamava nem para celebrar na palavra de bênção aniversário de 15 anos de vizinho, não chamava. Eu dizia, meu Deus, por que o Senhor me dá tanta coisa? Por que o Senhor me mostra tanta coisa na palavra e o Senhor não deixa eu pregar? Eu quero pregar, meu Deus.
Que o Senhor me mostre isso daqui, que eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, eu nunca vi ninguém comentando sobre isso, eu nunca vi um pregador, um pastor e tal e tal. Por que o Senhor me mostra isso daqui se o Senhor não deixa eu pregar? Por quê? Fica tranquilo. O que Deus está gerando dentro de você, meu irmão, colocando as coisas dentro de você, no tempo certo, Ele vai revelar. Tem coisa que Deus deu para você que é só para você. No tempo certo, Deus vai fazer você revelar. Não conte antes da hora, senão você vai sofrer à toa. Deus colocou um negócio no seu coração, deixa aí, guarda. No tempo certo, Ele vai revelar. Às vezes você fica muito eufórico para sair contando por aí. Sair, pastor, tô com esse sonho, pastor, tô com esse projeto, pastor, tô com isso. Segura a onda. Segura a onda. Deixa isso daí no forno. Aguarda. Ora. Firma isso em oração. Fortaleça isso na presença de Deus. Consagra ao Senhor os teus planos e tudo o que você fizer será bem sucedido. A primeira etapa da conquista é o lugar secreto. É a primeira etapa da conquista. É o campo. É a malhada. É o monturo. É arrancando toco. É aí que Deus vai lapidando você. Vai trabalhando você. Vai lhe ensinando. Vai lhe deixando sozinho. É incrível, gente. Eu percebi. Isso demorou. Eu precisei amadurecer bastante para poder ter essa concepção hoje. Que a melhor coisa que Deus faz por você nesse tempo secreto é deixar você sozinho. É a melhor coisa, porque aí você tem tempo de qualidade para pensar nas coisas que Deus está lhe dando. A maioria das pessoas que está me ouvindo agora já passou por um momento da vida que diz assim: Deus, cadê as pessoas? Cadê todo mundo? Quem já passou por essa fase aí na vida onde você, cadê todo mundo? E ninguém estava do seu lado. Quem já passou por essa fase aí da vida onde você procurou para a direita, procurou para a esquerda, olhou assim, olhou para trás. Cadê o povo? Cadê? Cadê? Você já passou por esse momento da sua vida que você olhou para um lado, olhou para o outro, procurou, disse: meu Deus, cadê o povo? Eu estou sozinho, né? Estou no mato sem cachorro. Eu percebi que a melhor coisa que Deus faz por você nessa fase do secreto é lhe deixar sozinho, para que você perceba que você não está só. O melhor momento para você perceber que não está sozinho é justamente quando Deus lhe coloca só, porque aí você aprende. Antes de você saber que vai contar com a ajuda da direita, ajuda da esquerda, Deus lhe dá um exército, Deus lhe ensina que o único exército que você precisa é Ele. Meu filho, aprenda a depender de mim. Aprenda a confiar em mim. Quando você aprender a confiar em mim, quando você aprender a depender de mim, aí você vai estar pronto para começar a juntar com a direita, juntar com a esquerda. Você vai estar pronto, porque você vai aprender a depender primeiro de mim. Você depende primeiro de mim, sua dependência. Depois, aí você vai estar pronto para se conectar com pessoas. É desse jeito, meu irmão. É desse jeito, irmão. Você fica sozinho na direita, sozinho na esquerda, olha para frente, olha para trás, não vê ninguém. Você diz: meu Deus, e aí, o que é isso? Meu filho, eu estou lhe deixando aqui para que você aprenda primeiro a depender de mim. Quando o seu coração aprender a depender 100% de Deus, aí você vai estar pronto para poder liderar pessoas, para poder gerir pessoas, para poder liderar sua empresa, para poder governar bem sua casa, sua família, para poder viver aquilo que Deus preparou para você. Mas primeiro, você tem que aprender a viver com Deus. Mas a gente não aprendeu nem a viver com Deus ainda, aí quer casar. Não aprendeu ainda nem a viver com Deus ainda, vou abrir minha empresa. Não aprendeu nem a viver com Deus ainda, segura a onda. Conheça o Senhor Jesus. Ganhe intimidade. Profunde suas raízes. Fortaleça seu relacionamento. Fortaleça seu relacionamento com Deus. Porque você vai precisar desse relacionamento forte. Quando você chegar diante de Golias, você vai precisar de um relacionamento forte. Quando você chegar diante dos desafios, você vai precisar de um relacionamento forte, porque senão você vai desistir. É isso aí, irmão. É isso aí.
Primeira etapa da conquista na vida de um crente é um lugar secreto. É um lugar secreto. É onde nós vemos o Senhor. No livro do profeta Isaías, capítulo 26, no verso número 9, diz: com todo o meu coração quero estar contigo dia e noite. Com todo o meu ser procuro conhecer a tua vontade. Olha que versículo bonito, Isaías 26 e 9. Com todo o meu coração quero estar contigo dia e noite. Com todo o meu ser procuro conhecer a tua vontade. Eu tenho que buscar o Papai do Céu primeiro. Buscar o Senhor. Primeira etapa da conquista, meu irmão, é o lugar secreto. Se falhar aqui, vai falhar no resto. Se falhar na base, já era. Tem que fortalecer. E aqui eu quero só finalizar isso, que já são 9 horas e 58 minutos. Ainda tem mais para conversar com vocês hoje. Quero só dizer isso para você. Antes de você pensar, quero investir aqui, quero investir acolá, quero investir além, invista primeiro no seu relacionamento com Deus. Gaste tempo com isso. Gaste dinheiro com isso. Todo mundo deve investir na sua empresa, investir na sua família, investir no seu trabalho, investir nos seus filhos, investir nas suas amizades, ter amizades boas. Mas, antes de você sair por aí, invista no seu relacionamento com Deus. Antes de você investir em qualquer outra coisa, invista no seu relacionamento com Deus. Invista. Gaste tempo. A maior moeda que Deus te deu é o tempo. A maior moeda que Deus te deu é o tempo. Não tem nada maior do que o tempo. Nada. Você pode ter todo o dinheiro do mundo que você não consegue comprar tempo. Não consegue. O tempo é a maior moeda que Deus te deu. Então como é que eu vou investir? Invista seu tempo. Pastor, não tenho dinheiro. Invista seu tempo. Pastor, não tenho condições. Invista seu tempo. Tempo é o que Deus deu a todos. Deus pode não ter dado muito dinheiro a todos, mas Ele deu tempo. Isso aí é verdade. Deus não pode ter dado dinheiro a todos. Deus não pode ter dado conexões a todos. Mas Deus deu tempo. Enquanto houver vida, ainda há esperança. A Bíblia diz: enquanto houver vida, ainda há esperança. Esse texto é fantástico. Enquanto houver vida, haverá esperança.